Fala aí galera, começando mais um vídeo no canal da Ideal, hoje falando sobre levantamento de peso olímpico e um estudo que comparou essas técnicas de LPO com treinamento de força tradicional. O título tá o que muda na biomecânica, mas especificamente esse estudo tenta entender como se modificam as relações agonistas e antagonistas em resposta à adaptação ao treinamento nesses dois modelos de treino. Então, esse é um estudo publicado numa importante revista hoje, né, que estuda treinamento de força, que é a Journal Strength Conditional Research, e ele tentou entender um pouco como ocorre essa mudança de resposta da coativação muscular no joelho em adaptação a esses dois modelos de treinamento. Né, a gente sabe que o desempenho de potência ele é afetado pela interação entre músculos agonistas e antagonistas e sinergistas, né, envolvidos nos movimentos articulares. Sabemos também que existe um processo neuromuscular que é denominado como inibição recíproca. Como assim? No momento em que eu tenho uma ativação considerável do quadríceps, eu tenho uma inibição da ativação do posterior, nesse caso o bíceps femoral, os isquiosurais, de forma a permitir o movimento articular, de forma a facilitar o movimento de extensão do joelho, por exemplo, como a ação do quadríceps. E o que acontece é que um determinado limiar de ativação do isquiosural faz com que freie o movimento do quadríceps. Então é uma regulação que a gente tem, chamada de coordenação intermuscular, de forma a gerar estabilidade e proteção articular também. À medida que nós treinamos, que nós ganhamos treinabilidade, uma das adaptações ao treinamento de força, principalmente ao treinamento de força máxima, é uma redução da inibição recíproca, ou seja, uma redução da potencial do isquiosural, por exemplo, de frear o movimento do quadríceps, de facilitar com que haja um movimento de extensão do joelho, por exemplo, para que o quadríceps possua maior produção de força, usando, por exemplo, esse movimento da extensão do joelho. Então, parece provável que o treinamento de levantamento de peso olímpico, né, ou estilo olímpico, resulte em melhor recrutamento de unidades motoras, ou seja, a gente tem uma conexão cérebro-músculo, né? Essa conexão cérebro-músculo é feita pelas unidades motoras, o neurônio motor que inerva algumas fibras, e você, à medida que você treina o LPO, parece que você consegue recrutar mais essas unidades, fazendo um aumento maior da produção de potência e da força, tá? E além disso, parece que o LPO propicia uma inibição da ação muscular antagonista protetora, ou seja, uma redução desse processo de inibição recíproca, o que melhora o processo de coordenação intermuscular, facilitando com que você produza mais potência e mais força, consequentemente. E aí, será que isso é diferente do treinamento de força tradicional? Será que existe uma mudança aí de adaptação biomecânica nesses dois modelos de treino? Então, esse foi o objetivo do estudo, que era comparar essas mudanças na coativação muscular, isquiosurais e quadríceps, durante saltos máximos, ou seja, tentar entender uma tarefa ali próxima a que são aos desempenhos esportivos, por exemplo, saltos. Se treinar dessas duas formas, muda o desempenho de salto e muda a coativação muscular dentro do salto. E se essa mudança de coativação muscular explicaria uma mudança diferenciada do desempenho de salto entre esses dois modelos de treinamento. Legal isso tudo, né? É bem aplicado, ajuda bastante a gente do esporte a conseguir ver qual modelo a gente pode aplicar para um determinado público num determinado momento do treinamento, né? Então, como é que esse estudo foi desenhado? Ele comparou a atividade eletromiográfica, que é uma forma de você entender como o sistema nervoso está ativando a musculatura ali durante o movimento. Esses eletrodos eram posicionados na parte anterior da coxa, né, para mensurar a atividade do quadríceps, na parte posterior da coxa, para mensurar a atividade dos isquiosurais. E comparou as adaptações do treinamento no desempenho do salto, nos três modelos de salto que a gente tem, que é o salto com contramovimento, que utiliza o ciclo alongamento e encurtamento, utiliza um aproveitamento de energia elástica, o salto agachado, onde você tem uma exclusão do ciclo alongamento e encurtamento, e o movimento de drop jump, que é aquele movimento de saltar do caixote, onde você tem um diferente estímulo de ciclo alongamento e encurtamento, aqui um ciclo alongamento e encurtamento mais curto, com diferentes propriedades neurais e biomecânicas, né? E aí houve uma comparação entre os dois programas de treinamento. Esses atletas treinaram esses
atletas não, indivíduos fisicamente ativos, que foi utilizado para esse estudo. Treinaram durante 8 semanas, 3 vezes por semana, e aí totalizaram 24 sessões de treinamento. Como é que foram os treinamentos? Eles eram o grupo levantamento de peso olímpico era submetido a 5 exercícios tradicionais do treinamento do LPO: Power Clean, Snatch, Clean and Jerk, High Pull e o próprio agachamento, que é o Half Squat. E o treinamento de peso tradicional era submetido a exercícios tradicionais aí, que a gente vê muito numa sala de musculação. Por exemplo, leg press, leg curl, extensão de pé, extensão de joelhos, o supino e também o agachamento. Ambos os grupos foram submetidos à mesma progressão de intensidade e de volume, consequentemente, tiveram uma equalização da carga de treinamento. Legal? Então, treinaram com o mesmo percentual do RM, com a mesma progressão de volume e carga, ambos os grupos. E aí, o que aconteceu com esses indivíduos? Antes de falar o que aconteceu, tá? Como é que eles calcularam o índice de cocontração, tá? Para ver uma mudança da relação agonista-antagonista. Pegaram a força produzida pelo antagonista, pegaram a força produzida pelo agonista e fizeram uma razão entre eles. Nesse caso, utilizaram o sinal eletromiográfico aí para acompanhar essa resposta de ativação, tá bom? Então, você tem a ativação eletromiográfica do agonista e do antagonista, você faz uma razão entre os dois e aí você tem um percentual de diferença. Quando um aumenta, o outro reduz mais. Quando um aumenta, o outro reduz menos. Como é que ocorreu essa mudança aí de relação entre os dois músculos? E aí, trazendo um pouquinho dos resultados. Olha que interessante. Do ponto de vista de desempenho de salto, o SJ é o salto agachado, onde você não tem a utilização do ciclo alongamento e curtamento. O CMJ é o salto com contramovimento, então você tem um aproveitamento de energia elástica. E você tinha 3 alturas diferentes para mensurar o drop jump. Drop jump de 20 centímetros, de 40 centímetros e de 60 centímetros, né? Isso é a altura do caixote de onde ele saltava. E aí, do ponto de vista de pré e pós, somente os movimentos de LPO obtiveram melhorias significativas, que é o que está marcado de amarelo aí na tela para vocês, obtiveram melhorias significativas no desempenho de salto, enquanto o treinamento de peso tradicional não houve melhoras significativas, ok? Lembrando que ambos os grupos foram submetidos à mesma progressão de carga, mas com diferenças aí no modelo de exercício utilizado, tá? Então, como que um grupo melhora muito o desempenho de salto e outro grupo não? O que poderia explicar isso? Sabendo que mensurar desempenho de salto, para muitos autores e em muitas situações, é utilizado como uma mensuração da melhoria da potência, tá? Aumentar a altura de salto pode ser uma inferência de um aumento do desempenho de potência. Às vezes sim, às vezes não, mas isso não é um assunto para discutir nesse vídeo. Bom, do ponto de vista de alteração da relação agonista-antagonista, ou seja, da alteração do índice de cocontração, nesse gráfico aqui de cima, a gente vai ter aí o desempenho de salto agachado. E somente no movimento levantamento de peso olímpico, somente no grupo que treinou levantamento de peso olímpico, que é esse grupo OL, houve uma redução significativa desse índice de cocontração. Ou seja, uma redução da inibição recíproca. Beleza? Do ponto de vista do salto CMJ, salto vertical, salto com contramovimento, a gente verificou durante a fase concêntrica, então esses gráficos aqui são relacionados à fase de propulsão concêntrica, eles também mensuraram em outras fases do salto, então se você quiser entender mais os resultados, que é um estudo bem complexo, acesse o artigo original, eu trouxe aqui algo bem resumido, tá? Do ponto de vista da fase de propulsão, do salto com contramovimento, o grupo treinamento de força tradicional aumentou o índice de cocontração, aumentou o processo de inibição recíproca. E esse resultado se repetiu, por exemplo, no salto de drop jump de 20 centímetros, sem uma diferença significativa do índice de cocontração no levantamento, no grupo que treinou LPO. Bom, e daí? Discussão. E daí? Os resultados desse estudo mostraram que o grupo levantamento de peso olímpico apresentou melhorias na altura de salto, enquanto o grupo treinamento de força tradicional não apresentou. O treino de LPO resultou numa redução ou manutenção desse índice de cocontração
e no aumento na rigidez das pernas. Eu não trouxe aqui os dados de rigidez para o vídeo não ficar muito complexo, mas eles mediram também o stiffness, que seria essa rigidez muscular, por umas relações ali de produção de força e deslocamento articular. Então, o LPO reduziu esse processo de inibição recíproca e aumentou o stiffness, a rigidez, durante a fase de impulso de todos os saltos. Enquanto o treinamento de força tradicional aumentou a inibição recíproca, aumentou o índice de contração, tá? E a rigidez muscular. E aí foi confirmada a hipótese inicial dos autores, indicando que os exercícios de treinamento de força tradicional podem ser apropriados para melhorar a estabilidade articular. Por quê? Porque se eu tenho um maior processo de ativação e coativação entre musculaturas agonistas e antagonistas, pensando na estabilidade articular daquela região, eu consigo deixá-la mais estável, porque eu tenho uma melhor coativação. Então, pensando em processos de reabilitação, pensando em processos de início de temporada, pensando em processos de progressão de carga, é importante que você tenha treinamento de força tradicional no seu programa, para que você gere estabilidade articular. Enquanto que os exercícios de levantamento de peso olímpico foram melhores para aumentar o desempenho de potência, por quê? Talvez porque houve uma melhor coordenação de grupos musculares antagônicos. Para eu ativar mais o agonista, eu inibi mais, eu tive menor ativação do antagonista, consegui produzir maior potência, maior força naquele movimento articular, aumentei a altura de salto. Então, pensando numa fase competitiva, onde eu preciso de desempenho, por exemplo, saltar mais alto, é importante que eu treine LPO, para eu ter uma melhora desse processo de coordenação, coordenação intramuscular, reduzindo o nível de coativação. Então, entendem como esse estudo ele dá alguns direcionamentos bem interessantes sobre como você pode organizar meios de treinamento ao longo do seu processo? Sabendo que isso é um estudo, legal? Isso não é uma evidência consolidada, como uma revisão de meta-análise, onde te dá direções muito consistentes. Mas já é um indicativo legal para você refletir sobre os seus processos de treino. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.